Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos dar continuidade ao ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mas hoje é uma data diferente. No Brasil é comemorado o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. E aí alguns podem se perguntar, Theo, quando eu vou encontrar a minha metade? Alguns já até lembram lá do Fábio Júnior, a metade das laranjas, carne e unha, enfim. Quando eu vou encontrar essa minha metade? E a resposta é nunca. Calma, Ele já começa assim, Pelo menos faz uma rodeada. Eu nunca vou encontrar a minha metade? Nunca. Por que você está me jogando praga? Por que eu não vou encontrar a minha metade? O seguinte, entendam que nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. E nós somos espíritos completos. O meu espírito, o seu espírito, é sim um espírito completo. Não existe um espírito que vai nos completar. Por isso a gente afirma que nós nunca iremos encontrar a nossa metade. Isso não significa dizer que não poderemos ter nessa vida, às vezes, o que chamamos de um grande amor. Pode sim, e normalmente acontece. E esse grande amor não é obrigatoriamente aquele amor homem, mulher, marido, mulher. Pode ser sim amigos, aonde tem uma estrita afinidade. Amigos, irmãos, tio, tia, sobrinhos, homem ou mulher, marido e mulher. Só que eles não se completam, sim se auxiliam mutuamente. E muitas vezes, por encarnações, decidem vir juntos, reencarnar juntos, próximos, para um ajudar o outro nas tarefas que o espírito deve cumprir quando aqui encarnado. Então essa é a mensagem que a gente passa no Dia dos Namorados. Olha que mensagem linda. Não vou encontrar a sua metade, mas isso não é ruim. É que a gente às vezes tem uma ideia equivocada. A ideia correta é que nunca estaremos sozinhos. E conforme a gente vai evoluindo, amplia-se o quadro de espíritos afins, de espíritos amigos, que vão nos auxiliar na marcha evolutiva. Tá, Jó? Depois do susto, agora ficou mais tranquilo, Então, ok, meus amigos. Agora vamos começar propriamente a matéria que estudaremos nessa noite, que se chama perispírito. Quem nunca ouviu falar aqui de perispírito, levanta a mão só para eu ter uma ideia. Algumas pessoas nunca ouviram falar em perispírito. Ótimo, é para isso mesmo que a gente está aqui hoje. Vamos começar pelo começo, pelo nome, perispírito. Vamos dividir essa palavra? Perispírito, perímetro urbano, peri. O que é peri? Peri, ao redor. Espírito, espírito, Então, ao redor do espírito, perispírito, ou seja, existe alguma coisa ao redor do espírito? Pois é, existe. Alguns chamam de corpo fluídico, entre tantos e tantos nomes que se tem a
ao perispírito, que é algo que contorna, e a gente vai entender daqui a pouco um pouquinho melhor, o espírito. Bem, detalhe importante. Quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes, quando a gente se olha no espelho, a gente se vê, poxa, esse sou eu. Mas não é. Porque nós, na verdade, somos espíritos. O que a gente está vendo é o nosso corpo físico. E além do corpo físico, também existe o perispírito. Então é o espírito que somos, que iremos estudar na próxima semana. Então na próxima semana a gente vai entender o que é espírito. Somos nós. Existe o perispírito e o corpo físico. E a gente vai falar brevemente de cada um. Né? O espírito a gente só vai dar uma pinceladinha mesmo, porque é o tema da próxima aula. Mas vamos começar pelo corpo físico. Né? Será que é o microfone, Fábio, esse barulho? Então me dê 1 minuto só para trocar aqui as pilhas. Então vamos lá, né? Então vamos conversar sobre o corpo físico. Olha que definição bacana a gente tem de corpo físico por Emmanuel. Quem é Emmanuel? Aliás, foi, né? Não deixa de ser, mas enfim, o protetor espiritual, o anjo de guarda de Chico Xavier. Ele diz o seguinte: o corpo humano é o conjunto de células aglutinadas sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Olha o que é o corpo humano, é essa constituição física que ajuda a nós aprendermos, valorizarmos, reformarmos e engrandecer a vida. Ou seja, o corpo físico é momentâneo. O corpo físico um dia irá perecer e perderemos. Mas ele é de fundamental importância para todos nós. Fundamental. Ao ponto que torna-se quase uma obrigação nossa cuidarmos do nosso corpo. Claro, sem extremos, mas devemos ter o asseio, a higiene com o nosso corpo, o cuidado, perceber se estamos equivocados na parte de alimentação, consumo de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, todo tipo de excesso, se não estamos exercitando esse corpo. Ele é um instrumento, como dito por Emmanuel, que vai nos auxiliar a desenvolver o nosso espírito. E isso é tão sério e tão bacana e grave ao mesmo tempo, porque tem uma obra muito conhecida no Espiritismo chamada Nosso Lar. Nosso Lar na verdade é uma obra, até o pessoal fala uma série, porque na verdade é um conjunto de obras. A primeira se chama Nosso Lar, escritas através do médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que muito a gente conhece na doutrina espírita como sendo um verdadeiro repórter espiritual, um espírito que conta como é do lado de lá. E nessa obra que eu recomendo a leitura para todos, até aqueles que estão começando na doutrina, podem ler, uma obra muito bacana. Ele conta do que aconteceu com ele e as consequências que alguns atos que ele teve geraram quando ele retornou para o plano espiritual. E uma dessas consequências é justamente com o seu corpo físico.
Quando ele retorna para o plano espiritual, ele é acusado de ser suicida. Olha eu fazendo spoiler, né, do livro. Mas enfim, suicida. E ele começa a tentar lembrar, e ele se lembra, e ele, puxa vida, eu não cometi suicídio. Eu não dei um tiro na minha cabeça, no meu peito, não me enforquei, não me joguei. Tempos depois, ele compreende o porquê, quando ele estava numa região complicada no plano espiritual, que a gente chama de umbral. Quando ele estava nessa região, o porquê que ele ficava ouvindo de quando em quando, suicida, suicida. É que ele tem a explicação que ele diminuiu, olha só, diminuiu a sua capacidade de viver, a capacidade que o corpo dele tinha de viver, pelo menos 10 anos, quase 10 anos. Então, através de atitudes que ele teve, como por exemplo, o excesso de alimento, de bebida alcoólica, reduziu a quantidade de vida orgânica que ele havia programado para ter na Terra. Inconscientemente, ele cometeu suicídio. Quando a gente pega lá um cigarro, né? Tá lá, pá. Já tem estudos que falam que um cigarro são 7 minutos, eu acho, né? É isso que reduz da vida da pessoa. É um suicídio involuntário. Responderemos por isso também no plano espiritual. Por isso é interessante e é um dever nosso cuidar do nosso corpo físico, porque ele é fundamental para que a gente consiga cumprir as etapas dessa existência, dessa encarnação, visando a evolução do nosso espírito. Bacana? Tranquilo? Bacana. Bacana nada, né? Queria comer hoje um chips com Coca-Cola, agora já vou me cobrar um pouquinho mais, né? Enfim, agora vamos falar um pouquinho sobre espírito. Igual eu já antecipei, espírito a gente vai tratar com mais profundidade na semana que vem. Mas podemos conceituar como sendo o ser inteligente da criação. É o ser inteligente da criação. Bem, um detalhezinho. Qual é a diferença de espírito e alma? Quem veio na semana passada, a gente comentou rapidamente sobre isso. A diferença entre espírito e alma, quando a gente estiver lá vendo uma obra espírita e tal, estudando, aí às vezes fala alma, às vezes espírito, qual é a diferença? A diferença está no corpo, a presença do corpo físico. Quando tem a presença do corpo físico, quando estamos encarnados, chamamos de alma. Quando perde o corpo físico, chamamos de espírito. Então, o espírito é quando não tem o corpo físico, quando tem o corpo físico, alma. Deu para entender? Tranquilo? Tá. Bem, o corpo físico, olha que interessante, ele se assemelha a uma prisão. Pois é. Percebam que nós somos espíritos. Nós viemos do plano espiritual, estamos momentaneamente agora aqui encarnados, limitados, e vamos retornar à pátria espiritual. O espírito ele pode se deslocar na velocidade do pensamento. Nós nos arrastamos por essa terra. O espírito, ele não vê através dos olhos. O espírito vê, ouve, sente por inteiro. Nós, aprisionados nesse corpo, precisamos dos órgãos para ver, ouvir, falar, se comunicar. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Vou colocar o Fábio na história, né? Eu e o Fábio, bons amigos, e a gente faz algumas
cacas. O que acontece? A polícia vai lá e me prende. Um tempo depois, pega o Fabião também. Preso. Somos julgados, cada um pega a sua pena e, coincidentemente, a gente tem a oportunidade de ficar juntos na mesma cela durante anos. Anos e mais anos. Eu já era amigo dele, imagine como que ficou essa nossa amizade ali dentro daquela cela, juntos. Ele era meu amigo, meu companheiro, a gente conseguia dar força um para o outro, enfim. Num belo momento, ele, o Fábio, tem a sua liberdade concedida pela justiça. Vem o carcereiro, abre a cela e dá a liberdade para o Fábio, mas eu, que tinha cometido um crime maior, ainda continuo preso. Percebam, tentem imaginar o meu sofrimento. Olha que coisa oposta. Eu queria tanto ele perto de mim, mas ao mesmo momento, puxa vida, que bom, ele já cumpriu a sua pena, pode ir embora. Vamos trazer isso para as nossas vidas, principalmente quando perdemos pessoas queridas através do fenômeno da morte do corpo físico. Devemos muito ter a consciência de que aqui estamos momentaneamente aprisionados, como eu e o Fábio estávamos lá naquela mesma cela. Nós estamos aqui aprisionados num corpo físico. Nosso espírito está preso, não consegue ter todo o seu desenvolvimento preso. Quando perdemos alguém querido a nós, é claro, é lícito sentir saudade, como não? No exemplo que eu dei, vendo o Fábio ir embora, eu vou ficar ali aparentemente sozinho, olha que saudade que eu vou ter dele. Mas eu não posso me revoltar contra o juiz, eu não posso me revoltar contra Deus, porque eu perdi do meu convívio ali diário, aquele meu amigo, aquele meu ente querido, aquele meu filho, meu pai. A saudade é lícita, mas percebam que todo sentimento que a gente tem chega àquele que retornou à pátria espiritual. Imaginemos que ele está, depois de cumprir a sua pena, num lugar bom no plano espiritual. Só que ele sente, eu aqui sofrendo e às vezes sozinho no meu quarto, Deus é injusto, por que você me deixou? Volta, Fábio, volta. Olha o desespero do Fábio no plano espiritual. Temos que ter cuidado com esses nossos sentimentos. Devemos ter a mente, o nosso intelecto ampliado para entender que somos espíritos, que momentaneamente estaremos separados, mas voltaremos sim a nos encontrar cedo ou tarde. Joia? Então, vamos continuar os nossos estudos. Bem, perispírito. Agora vamos falar um pouco dessa criança, né? O perispírito. O perispírito é o invólucro semimaterial do espírito. É aquilo que envolve o espírito e ele é de uma substância semimaterial. Bem, vamos colocar algumas das principais funções. Quando nós estamos aqui encarnados, uma das suas principais funções é servir como um elo de ligação do nosso corpo ao nosso espírito. O nosso espírito estão
ações muito diferentes. E há necessidade de ter um corpo semimaterial que consiga fazer o elo entre o espírito e o corpo e vice-versa. Então, quando nós, que somos espíritos, queremos falar, este comando passa pelo perispírito para chegar no corpo e sair a voz. E tudo aquilo que o corpo recebe de influência também é gravado no nosso perispírito, chegando ao nosso espírito. É claro que aqui não é o momento de falar os detalhes disso tudo, mas é interessante para a gente ter uma ideia geral sobre perispírito. Quando não estamos com o corpo físico, quando desencarnamos, uma das principais funções do perispírito é realmente funcionar como um corpo fluídico, um corpo espiritual para o espírito, até funcionando como um meio dos espíritos se reconhecerem no plano espiritual, porque como veremos na semana que vem, o espírito se assemelha a um facho de luz. Só que ainda estamos tão pouco evoluídos que até no plano espiritual a gente vai acabar se reconhecendo pela forma que temos, principalmente da nossa última existência. Mas conforme a gente for evoluindo, não há essa necessidade. Iremos nos reconhecer pela energia que cada um traz. Bem, vamos prosseguindo. Funções interessantes, né? Alguém aqui já escutou falar de MOB? M-O-B? Não, né? O que é o MOB? O MOB é uma das funções do perispírito. Então, o que é um MOB? O pior que eu vou falar, o significado, e vocês vão continuar sem entender. Modelo organizador biológico. Tá, vamos entender um pouquinho melhor essa função do perispírito, que funciona como sendo o MOB, o modelo organizador biológico. A gente encontra uma explicação muito bacana numa obra de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Na obra, Temas da Vida e da Morte. Esse é o nome da obra e lá vai ter essa explicação que eu vou dar agora. Então, tá lá o casal. Dia dos namorados, chocolatinho, a noite continua e o homem oferece à mulher 1.500.000.000.000 de espermatozoides para fecundar o ovo. Então, lá, através da relação sexual que irá gerar um filho, o homem oferta lá 1,5 bilhão de espermatozoides, cada um deles com uma carga genética. E é a mistura da carga genética do homem através do espermatozoide e do óvulo da mulher que será constituído o corpo físico que aquele espírito que está ali aguardando para reencarnar precisa. Detalhe, o corpo físico que o espírito precisa para reencarnar. É assim? É assim. Exemplo, tá? Quando eu vim aqui para reencarnar, a minha programação de reencarnação necessitava que o meu corpo tivesse ali uma vida útil de 89 anos. Um exemplo. E vamos supor que também, lá com meus
39, 40 anos, eu tivesse um problema no coração, devido a alguma atitude, vamos supor o excesso de cigarro que eu fiz na vida passada, vamos mudar? Em vez do problema no coração, um problema no pulmão. Então, eu preciso de um corpo que dure ali 89 anos e lá pelos seus 40 anos tem ali um problema grave no pulmão. As razões pelas quais de tudo isso a gente já estudou e vai continuar estudando, mas está vinculada à lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu planto, um dia eu colho. Exemplo, o meu avô fumou a vida inteira. Cigarro não faz problema, não dá problema nenhum, ele morreu atropelado. Você planta, você colhe. Se não colhe nesta vida, colhe em outra. Por isso pode acontecer, num exemplo como esse, de crianças, às vezes, nascerem com doenças terríveis no pulmão, para viver alguns dias, às vezes, e já desencarnarem. Causa e efeito, Deus não é injusto. Aquele espírito que veio é um espírito antigo, que traz ali consigo a sua história, as suas plantações. Essa chavinha chamada reencarnação amplia a nossa visão e nosso entendimento. É fundamental. Mas enfim, voltando lá ao exemplo que eu estava dando. Quando meu pai e minha mãe estavam ali no momento do ato sexual, o espírito, eu como espírito, estava ali próximo. E o meu perispírito auxiliou com a energia que ele tem a atrair o espermatozoide que continha a carga genética necessária à formação do meu corpo. 89 anos, lá mais ou menos com 40 anos, uma doença lá no pulmão. Olha que interessante. E olha o material genético que tinha, 1,5 bilhão de espermatozoides. E o óvulo da mulher. Então é muito complexo, muito interessante, e essa é uma diferença gritante da doutrina espírita com as outras doutrinas religiosas. Ela adentra em situações científicas que ficam apenas, nem de longe muitas vezes, na especulação de outras doutrinas religiosas. O que a gente está falando tem um livro que explica a respeito, e a gente só está usando algumas palavras para fazer um resumão, que é o objetivo dos nossos encontros. Ter aquelas ideias amplas para depois a gente instigar e entender melhor como funciona. Então, o perispírito, nesse exemplo que eu dei, funciona como uma espécie de ímã a impulsionar o espermatozoide que contém a carga genética à criação do meu corpo. O corpo que eu necessito na atual existência. Outro exemplo, mediunidade, né? Um erro que é muito comum. Né? A gente imagina lá o médium, então tem um médium e através do médium a psicografia ou então através do médium um outro espírito utiliza do corpo do médico para falar. O que acontece ali? Será que o espírito do médium sai e o outro, né, a alma, né, vocês já podem dar bronca em mim, né? Alma e espírito, eu acabei de dar o exemplo qual é a diferença. Então a alma se afasta e o espírito utiliza do corpo do médium? É isso? Não, não é isso. O que acontece é um toque entre os perispíritos, do espírito e do médium ali encarnado. Mais uma vez, não é para a gente entrar lá, aprofundar os detalhes. Isso são para os grupos de estudo, mas é para a gente ter uma ideia e ter também aquele ensino que o médium, ele é senhor do seu corpo sempre.
deixa o seu corpo e o outro espírito entra no lugar ali e ele perdeu o seu corpo. Né? Não, há um toque perispiritual entre os dois. Outra coisa bacana. Aparições. Né? Quando acontece de alguém ver um espírito, ou várias pessoas, vamos supor que aqui, agora aparece um espírito. Percebam que, normalmente nas aparições, não há a visão igual ao de alguém encarnado. Tipo, fisicamente, parece algo vaporoso. E é uma realidade. O perispírito, ele é um corpo semimaterial. A gente chama na doutrina espírita de quintessenciado. O que é isso? Não é nenhum dos 4 estados da matéria. Ele não é sólido, líquido, gasoso ou plasma. Ele é quintessenciado, ele é vaporoso para nós, encarnados, mas ainda muito grosseiro para os espíritos. Quando existem as aparições, normalmente é essa espécie de vapor que as pessoas conseguem ver, quase translúcido. Mas pode acontecer, inclusive, a condensação desses espíritos, dessas aparições. E aí entra também num aspecto, e a gente consegue, essa é uma aula um pouquinho mais técnica, por conta do tema mesmo, perispírito, que é muito científico, tá, gente? Mas, enfim, tem na Revista Espírita, que era um periódico mensal, editado ali sobre a coordenação de Allan Kardec, de dezembro de 1858, que traz um estudo sobre o homem duplo. O que é isso? É a possibilidade que existe de uma pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Theo, desculpa, isso é coisa para louco, eu vou embora. Pode acontecer? Pode. Corpo aqui e perispírito condensado, tangível em outro lugar. Para não falar que é coisa de doutrina espírita, que aqui, puxa vida, os caras têm umas viagens. Vamos trazer um exemplo da doutrina que a gente pode colocar como tradicional. A gente vai falar de um santo da Igreja Católica, uma história verídica que aconteceu. Santo Antônio de Pádua. Nada a ver com a doutrina espírita, que tem também vários exemplos disso. Mas vamos pegar de uma doutrina de fora, só para vocês verem a possibilidade. O que aconteceu com ele? Ficou comprovado que, enquanto ele estava pregando para fiéis na Itália, o seu pai estava prestes a ser morto, condenado por um assassinato. E no mesmo instante em que ele estava lá conversando com os fiéis na Itália, ele aparece na Espanha, outro país, apresentando o verdadeiro culpado, razão pelo qual seu pai foi absolvido, foram feitas investigações e depois prenderam o real assassino. Ao mesmo tempo, homem duplo, tá? É interessante, também é muito científico, mas a doutrina espírita adentra nisso com explicações racionais, científicas e espirituais, para que a gente compreenda como esses fenômenos, seja de aparição, seja do homem duplo, e dentre tantas outras aparentemente inexplicáveis,
a gente consegue sim, cientificamente entendê-las. Tá? Então, vamos passando. Isso daí também tem uma explicação muito bacana na obra Obras Póstumas de Allan Kardec, tá? Sobre o perispírito condensado. Bem, enfim, até por questão de horário, a gente vai falar de 3 propriedades do perispírito. Vamos falar plasticidade, odor e temperatura. Vamos falar dessas 3. Tem muitas outras, tá, gente? Depois eu só vou nominar, só vou rapidamente passar um pouquinho de explicação sobre essas 3 e nominar as outras apenas para aqueles que queiram depois fazer um estudo mais aprofundado, se debruçarem sobre os estudos. Então, a primeira, a plasticidade, que é a propriedade que permite seja o espírito moldado de acordo com a capacidade evolutiva que ele tenha. Ou seja, por exemplo, ele desencarna como um senhor de 90 anos. Como ele vai aparecer no plano espiritual? Normalmente com a aparência que ele teve agora no momento do seu desencarne, como uma pessoa de 90 anos, assim que ele vai se apresentar no plano espiritual. Mas, como o perispírito tem essa plasticidade, de acordo com o seu pensamento e evolução espiritual, ele pode aparecer tempos depois, ou quase instantaneamente, no plano espiritual, com a aparência não de 90 anos de idade, mas de 35, 30 anos. Ele consegue modificar esse seu corpo fluídico. Tá? Outra coisa que a gente consegue ver bastante em obras espíritas. Tá lá o espírito vestido com a sua bengalinha e com seus óculos. Alguém já viu em alguma obra espírita falando da empresa ou da fábrica que faz a roupa para o pessoal de nosso lar? A empresa que faz os óculos, que os espíritos usam óculos? Mas como assim? Pois é, bengalas nosso lar, compre aqui. Não existe isso, vocês percebem? Só que na descrição a gente vê nas obras espíritas, alguns de óculos, bengala, chapéu. Aonde que o espírito compra isso? Não compra, vale aquela máxima. Pensou, vibrou, plasmou. É essa capacidade da plasticidade do perispírito, que ele consegue fazer essas criações no seu corpo espiritual, no seu perispírito. Mais uma vez, aqui não é o lugar de se aprofundar, só fica a dúvida para a gente depois pesquisar a respeito. Eu prometi odor e temperatura. Nas obras espíritas também está lá no umbral, que equivale ao inferno. Não é a mesma coisa, mas só para a gente ter uma ideia. É um local de sofrimento. Às vezes tem lá a descrição que o cheiro de lá é horrível. Perispírito. Outra coisa, os médiuns. Alguns médiuns conseguem sentir através da temperatura se o espírito que irá se comunicar, por exemplo, é um espírito elevado ou não, porque ele já sente um frio ou um calor, dependendo da evolução espiritual desse espírito que se aproxima para uma comunicação. Tá? Por questão de tempo, a gente vai deixar de falar da densidade, luminosidade, visibilidade, que é um pouquinho daquilo que a gente conversou já a respeito, corporeidade, tangibilidade, unicidade, perenidade, imutabilidade. Olha quanta coisa que dá para conversar sobre o perispírito. E garanto a vocês,
cada uma dessas funções, dessas características, dá várias palestras, dá seminários inteiros. Então me desculpem por não conseguir em menos de 1 hora passar tudo detalhado para vocês, mas espero que fiquem no coração de cada um, principalmente na mente de cada um, querer entender melhor tudo isso, querer ir atrás. Qualquer coisa, lá no final do nosso encontro, tanto eu como o Fábio, estaremos à disposição para conversar.